Olá, queridos. Livro de Kohelet, livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, Salomão ele vai trazer um relato de aproximadamente 14 acontecimentos, tanto positivos como também negativos, onde o próprio Salomão vai enfatizar que para cada acontecimento existe um tempo determinado, um tempo que Deus estabeleceu para cada propósito, dentro do seu próprio tempo. Queridos, quando se fala de tempo, gera uma preocupação, porque tempo envolve espera, e esperar não é fácil. O mesmo escritor do livro de Provérbios, ele vai enfatizar e vai falar que a esperança demorada apodrece os ossos. Quando se fala de tempo, fala de um período onde você vai estabelecer, onde você vai calcular que determinada coisa irá acontecer. Porém, quando aquele tempo que você estabeleceu passa-se e aquilo que você esperava, aquilo que você almejava não acontece, vai gerar N frustrações, como também indagações. E muitas das vezes nos questionamos, porque também tempo envolve, de certa forma, as promessas que Deus nos fez. Porém, há algo interessante que devemos entender com relação ao tempo. Temos que entender que o tempo de Deus é um, o tempo do homem é outro, totalmente diferente. Não devemos calcular as promessas feitas por Deus baseadas no seu próprio tempo. Por quê? Primeira coisa que eu quero aqui enfatizar é que os nossos dias são contados, os de Deus não é contado. A Bíblia diz que Deus ele é Espírito, João capítulo de número 4, versículo de número 24. Se Deus é Espírito, isso indica que Deus, na qualidade de Espírito, ele é sem corpo, também ele não tem paixões físicas, e ele é livre de toda a limitação do tempo. Isso indica que para Deus não existe o passado e nem tampouco o futuro. Para Deus só existe o presente, para Deus só existe o agora. Você envelhece, Deus não envelhece. A Bíblia nos diz que Deus ele é eterno, sem princípio nem fim. A Bíblia diz que antes que a eternidade existisse, Deus já existia. O salmista vai enfatizar e vai dizer que de eternidade a eternidade ele é Deus. Quando se fala de tempo, fala de período que é estabelecido para cada propósito. Em Gênesis, no capítulo de número 1, e no versículo de número 14, você observa que Deus, ele cria, de certa forma, cronometral. Começa agora, de certa forma, a ser contado os dias, que chamamos em expressão hebraica de Yom, que é a expressão para dia. E no versículo de número 14, começa agora a ser contado os anos, os meses, os dias. Deus cria o dia no sentido cronometral, certo?
Este tempo que Salomão ele enfatiza no livro de Coelete, no livro de Eclesiastes, é um tempo onde alguns estudiosos o chamam de Zema. O que seria o Zema? Seria um tempo determinado, um tempo que Deus estabeleceu para cada acontecimento. Queridos, temos que entender que existe um tempo, existe um curso, existe um intercurso entre Deus falar e Deus cumprir. Existe um tempo entre a promessa e a efetivação da promessa. Porém, tudo que Deus ele fala, Deus cumpre. Porém, não dentro do nosso tempo, mas no tempo que ele mesmo estabeleceu para cada propósito. O que me chama a atenção e o que me deixa aliviado de certa forma, sabendo que esperar não é fácil, alguém pode até citar o Salmo de número 40, onde o salmista vai dizer que esperou com paciência no Senhor, e chegou um momento que ele se inclina para ele e ouve a sua petição. Porém, o mesmo salmista que disse que esperou com paciência no Salmo 40, é o mesmo que vai registrar o Salmo de número 70. E no Salmo de número 70, você vê o salmista agir de uma forma meio que desesperadora, aonde vai pedir a Deus para apressar-se em lhe ajudar, em lhe socorrer. Torno a enfatizar, esperar não é fácil. Esperar gera frustrações, gera indagações, porque muitas vezes quando as promessas demoram a acontecer, vem os questionamentos, onde você vai chegar a dizer: será que o vaso que falou para mim não errou? Será que ele não estava equivocado? E muitas das vezes não é isso. É porque Deus estabeleceu um tempo para cumprir nas nossas vidas os seus propósitos. Observe que Deus tinha prometido à nação que iria tirá-la do Egito, mas passaram-se aproximadamente 430 anos. Muitos nasceram, muitos morreram e não viram o cumprimento da promessa. Mas Deus, no tempo que Ele estabeleceu, Ele vem e cumpre as promessas na vida dos seus filhos. Yosef, José, ele tem sonhos, com 17 anos na casa dos seus pais, é incompreendido, é invejado, é jogado em uma cova, é vendido para os ismaelitas, vai para o Egito, passa por N dificuldades e tribulações no Egito, mas Deus, no seu tempo, exalta José. Com 30 anos, José, ele é constituído governador sobre o Egito. Então, observe que passaram-se aproximadamente 13 anos para Deus cumprir a promessa na vida de Yosef, mas Deus cumpriu cabamente no seu tempo. Abraão, Deus tira da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, do meio de um povo pagão politeísta, e promete a Abraão um filho na sua velhice, com aproximadamente 75 anos de idade. Quando a promessa veio ser concretizada, ele estava com 100 aproximadamente. Então isso indica que ele passou 25 anos esperando a promessa e Deus cumpriu a promessa no seu tempo. O apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo de Tarso, tem um encontro com Jesus no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Porém, ao se converter ao cristianismo, alguém pensa que automaticamente Paulo já começa a pregar e entra no ministério, como se caísse de paraquedas, mas não foi. A igreja em Jerusalém não aceita Paulo. Então Paulo ele teve que voltar a trabalhar como fazedor de tenda, começou a trabalhar não de forma direta, mas de uma forma indireta. Teve a ajuda de Marcos, teve a ajuda de Barnabé, tá certo?
E se você observar, conforme está registrado no livro de Gálatas, passaram-se um período de aproximadamente 14 anos para que Paulo ele fosse reconhecido pela igreja. Mas Deus cumpriu a promessa que ele tinha falado para Ananias, aonde disse a Ananias: este é para mim um vaso escolhido, e eis que eu vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E muitos outros que poderíamos aqui destacar, tá certo? O que eu quero aqui enfatizar é que o Deus que faz a promessa é o Deus que é fiel para cumprir a promessa no seu tempo. Existem duas variantes gregas que poderíamos definir como sendo utilizada como vocábulo para tempo. Seria ela a expressão kairos e a expressão cronos. Ambas são utilizadas para tempos, mas existe uma diferença entre o cronos e o kairos. Porque quando se fala de cronos, vem a ideia de cronômetro, vem a ideia de cronologia. É o tempo que é medido, é o tempo que é contado, é o tempo que poderíamos aqui destacar como sendo o tempo do homem, o tempo que Deus estabeleceu para o homem. É o tempo de anos, meses, horas e segundos. É o tempo que é contado, é o tempo que é medido, tá certo? Já o kairos é uma expressão grega que aponta para o tempo que não é contado, para o tempo que não é medido, para o tempo que não é cronometrado. É associado como o tempo de Deus. Não devemos contar o tempo de Deus como o nosso tempo, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se você observar algumas narrativas bíblicas, você vai encontrar no livro do Gênesis um homem que viveu 969 anos. Chamava-se o seu nome Matusalém. Este homem, chamado de Matusalém, ele não atingiu o tempo que poderíamos aqui destacar para sendo um dia para Deus. Se a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e se o homem que mais viveu sobre a terra viveu 969 anos, isso indica que nenhum mortal diante de Deus viveu um dia sequer ainda, certo? Então, descanse em Cristo. É necessário, ao ler o texto sagrado, observar algumas particularidades e esperar o tempo de Deus, entendendo que o tempo dele é um, o nosso é outro, é uma particularidade que temos que entender para ficarmos firmes nas promessas que Deus nos fez, porque Deus é fiel para cumprir no seu tempo as promessas em nossa vida. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo continue te abençoando. E aproveitando aqui a oportunidade, queremos te convidar, você que ama a palavra de Deus, que deseja fazer um curso teológico, nós do Instituto Teologia e Discernimento estamos querendo te oferecer cursos que irá mudar a tua vida, irá mudar o teu modo de pensar e de proceder. Temos curso de bacharel em teologia, teologia ministerial, grego, temos curso de hebraico e outros que você pode estar obtendo mais informações com a secretaria do próprio Instituto. Aqui na tela está o nosso Gmail para contato, como também está o nosso contato, como também um contato do nosso site, onde você pode estar entrando em contato e obtendo mais informações acerca do curso e também da nossa instituição. Amém? Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.